Assembleia Geral da Tribuna do seu condomínio. Esse programa é gravado aqui na sede da administradora Casa do Síndico. É um programa voltado exclusivamente para a administração de condomínio. À minha esquerda, a advogada Andréa Vendrus, que fará a apresentação dos seus colegas advogados também. Boa tarde a todos. Então, aqui temos o Dr. Ricardo Deitmar e a doutora Sandra Gever, que são nossos convidados mais uma vez, para a gente tratar aqueles assuntos inéditos de condomínio, problemas em condomínio, polêmicas em condomínio. Soluções para os condomínios, vamos lá. Isso. Olha só, eu selecionei algumas perguntas, porque os e-mails, foram muitos e-mails que nós recebemos, e as perguntas, às vezes, as pessoas até têm dificuldade de formular a pergunta. A gente acaba juntando 4, 5 com uma pergunta objetiva e com respostas objetivas, nós vamos esclarecer de forma, vamos dizer assim, completa aquelas dúvidas que estamos sentindo que existe aí na sociedade condominial de modo geral. E aí eu inicio com a seguinte pergunta. Olha só. Os artigos do regimento interno podem contrariar os artigos da convenção? Quem responde? Posso passar para o doutor Ricardo, que é um advogado especialista em convenção de condomínio? Eu entendo que não pode. Por quê? Porque a convenção, embora ela seja uma instituição que é feita dentro do condomínio para reger aquele condomínio, ela deverá ter suas normas pactuadas em consonância com o que diz o Código Civil. Na verdade, o senhor quer dizer que há que se respeitar a hierarquia das leis, como nós temos a Constituição Federal, Exatamente. que os códigos Exatamente. não podem contrariar a Convenção do Condomínio, a Convenção do Condomínio e a Constituição do Condomínio. Porque a coisa quando é instituído um condomínio, tá, de acordo com o artigo 1333 do Código Civil Brasileiro, esse condomínio é instituído mediante uma convocação de uma Assembleia Geral extraordinária, com pauta específica para a aprovação da convenção, cuja aprovação deverá ser feita por 2/3 das frações ideais. Uma vez instituída a convenção, aprovada por 2/3 das frações ideais, estando ela assinada com firma registrada em cartório, com firma reconhecida em cartório, ela passa a fazer lei entre os condôminos. Agora, é claro que há de se respeitar, por exemplo, a hierarquia de uma lei maior, que seria o Código Civil. A semana passada nós debatemos aqui um assunto seguinte: o condômino da inadimplente, então a convenção proíbe ele de usar piscina. Não pode. Podia, lá atrás podia. Hoje não pode mais. Muitas convenções Porque na realidade, texto, o que acontece? Para você cobrar um inadimplente, você tem uma lei, você tem o Código de Processo Civil que prevê o processo de cobrança. Né? Quer dizer, há de se fazer a convenção, mas essa convenção ela tem que se coadunar com a legislação que está acima dela, no caso, o Código Civil. Complementando aqui a questão do regulamento interno, que o senhor Bernardino nos colocou, que é uma dúvida também que tem os síndicos, o regulamento interno ele não pode violar e tampouco ofender e tampouco fazer aquilo ou registrar aquilo que a convenção não permite. Então ele tem que estar, a convenção tem que estar de acordo com o Código Civil e o regulamento também, com a própria convenção. Até porque o próprio regulamento faz parte da convenção. Sim. É um braço. Bueno, então nós temos mais perguntas aqui. O senhor falou, para registrar uma convenção de condomínio, 2/3 das frações ideais. O senhor falou para também... aprovar. Para aprovar. Aprovar. A convenção, feita a Assembleia, aprovada a convenção, esta aprovação se dará mediante a assinatura de 2/3 dos condôminos que detêm as frações ideais. Tá. Reconhecidas as firmas, ela passa a fazer lei entre os condôminos. Isso é uma coisa. O senhor não está falando do registro de imóvel? O registro do imóvel, que a lei não exige para que ela faça parte, para que seja obrigatória entre os condôminos. Tá? Entre os condôminos. Entre os condôminos. O registro de imóveis torna ela pública, dá a publicidade do ato. E aí passa a valer contra terceiro. Terceiro. Se bem que aqui cabe ser dito uma coisa, em diversos processos que eu já enfrentei, que se junta à convenção que não está registrada, mas que está devidamente assinada e as assinaturas reconhecidas pelos condôminos, os juízes aceitam perfeitamente. Doutor André, o novo Código Civil trouxe algumas mudanças e uma delas
a exigência de 2/3 dos condôminos para alterar a convenção registrada, aprovada, enfim. O que eu sou um crítico, porque quando os condôminos aprovam uma convenção, eles ainda não se conhecem, eles ainda não viram o condomínio andar, o condomínio viver, o dia a dia dos condôminos. Sim. Então é muito comum esta convenção, logo depois do registro, se apresentar como ineficaz em várias situações. Por isso que não contempla exatamente, os anseios por isso, e lá, dos só que lá condôminos. atrás o que valia para efeito de alterações futuras é aquele quórum que ficava registrado na aprovação da convenção. Perfeito. Hoje não, hoje é 2/3 dos condôminos. Por quê? Porque o artigo 1351 do Código Civil assim exige. Logo, a convenção não poderá ser aprovada, mesmo que ela preveja 1/3, ser modificada, mesmo que ela preveja 1/3, se o quórum não for de 2/3 das unidades condominiais. Esta prática é ditatorial, porque vejam só, tirar o direito dos condôminos de estabelecer o quórum que eles gostariam de ter para as futuras mudanças. O legislador, que com a sua grande maioria só fazem legislações que nos dificultam a vida da sociedade de um modo geral, mais uma vez dificultou. Porque tiraram, porque 2/3 os telespectadores que moram em condomínio estão entendendo. 2/3 de condôminos para aprovar, para modificar é muito alto. É muito alto. É um número expressivo. 400 unidades, É muito 500 alto. unidades, fica quase inviável. Eu entendo que esses 2/3 que a lei traz, no artigo 1351 do Código Civil, ele tem por objetivo tornar não permitir que a convenção seja flexibilizada a cada momento. Mas eu repito, só para concluir, tá? Que ela seja flexibilizada a cada momento ao belo prazer. Agora, mas o meu condomínio tem 400 unidades. Ok, você vai convocar uma Assembleia Geral Extraordinária que vai fazer a modificação desta convenção e essa Assembleia ela fica em aberto, como nós já discutimos aqui. Não, tudo bem. Ela só se encerra depois que houve a aprovação. Só que o mesmo Código Civil trouxe uma certa libertinagem em outras coisas que não vamos entrar no mérito aqui. Agora, botou uma burocracia neste quesito desnecessária. Essa é a minha opinião. Qual é a sua opinião? Concordo. Até porque engessou. Então. Não deixa eu ter na verdade, engessado, é o seguinte, uma dúvida bastante frequente também dos nossos síndicos aqui é o seguinte: vamos alterar a convenção e aí precisamos de 2/3 dos condôminos para alterar. Vamos ter que registrar isso? Porque a nossa convenção ela já é registrada? Não, eu entendo que não. Entendo que não há necessidade, porque perante os condôminos ela vai fazer lei, ela vai tornar obrigatória, ela não vai tornar perante terceiros. E perante terceiros, quando que tu utiliza isso? Qual que é a aplicabilidade disso? Na prática, quase nenhuma. Na realidade, a própria lei, o próprio Código Civil diz a convenção, devidamente aprovada por 2/3 dos condôminos, com as firmas reconhecidas, fazem entre as partes. Quer dizer, o registro no cartório é para ser oponível a terceiros. E na prática, alguém já viu isso? A lei não exige isso para ela ter a validade. Mas e na prática, doutor, já se deparou com alguma situação na prática que precisou que ela fosse oponível a terceiros? Não. Até porque ela sempre é usada quando existe a disputa entre os condôminos. Exatamente. Em regra. E o terceiro sempre é um terceirizado, contratado, então entre eles ele e o condomínio vai vigorar uma relação de prestador de serviço, que independe da convenção. O que a lei exige é que para o condomínio estar em juízo tem que estar representado pelo síndico, devidamente ele tem a Assembleia Geral e uma procuração passada por ele ao advogado. Quem quer dar uma opinião sobre esse assunto? Quais os critérios a serem observados nos editais de convocações das assembleias? Quais os critérios a serem observados nos editais de convocações das assembleias? Essa pergunta está meio genérica, mas eu vou tocar num assunto, doutor, então. O condômino, um edital que ele abarca
ele é específico e a Assembleia resolveu ampliá-lo, aprovou mais coisas. Todos os condôminos estão obrigados a cumprir? Não. É nulo. É nulo. Não, é nulo. A Assembleia, na verdade, o edital de convocação, ele tem que ter obrigatoriamente o dia, o local, o horário de primeira e segunda chamada, a pauta dos assuntos que serão deliberados, sob pena de nulidade, aquilo que estiver fora da pauta e que for decidido nessa Assembleia é nulo, não torna obrigatório entre os demais, porque aquele condômino que recebe o edital em casa, ele pode olhar aquele edital e dizer, esse assunto não me interessa, eu não vou nesta reunião. Sim. E aí é aprovado algo que é de interesse dele. Então, assim, ele tem o dever, né, de participar, o direito de receber o edital de convocação, mas ele pode escolher se ele vai ou não. E aí não pode decidir algo que não está lá. Além disso, tem que constar também se é obrigatoriedade a apresentação de procuração com firma reconhecida, se a convenção Então, estipular, porque a gente também já tratou desse assunto anteriormente aqui. Não há necessidade. Não há atualmente. necessidade, exatamente. O próprio código Não regula está- a matéria e não exige o A reconhecimento de convenção firma. poderá regular o número de procurações que a pessoa poderá Também. ter. E outra coisa que é Poderá. bem É uma importante, questão- assuntos gerais. Não se delibera em assuntos gerais. O que é deliberar? Não é só falar. Deliberar é falar, discutir e votar. Decidir. E isso que significa deliberar. Muitas vezes a gente olha aqueles editais de convocação errado, que está escrito assim, ó, deliberar sobre a reforma do telhado. E a ideia não é votar, não é decidir, é só falar sobre que tipo de reforma, apresentar orçamentos. Lá já está, discutir, analisar e votar. Tá. Quando é deliberar, é votar também. Então, assim, é bem importante a gente ficar atento a esses quesitos também. Eu entendo que quando os assuntos gerais, na realidade, numa Assembleia Geral de Condomínios, eles servem para depois que foram deliberadas as matérias que constam no edital, dizer, olha, as pessoas, nós vamos precisar Falar sobre... reformar isso, reformar aquilo, vamos chamar uma Assembleia para fazer para isso. isso. Ponto, acabou. Eu só vou pedir um tempinho, nós vamos aos nossos intervalos e mostrando aqui aos prestadores de serviço e patrocinadores voluntários aí, prestadores de serviço e fornecedores para condomínios, que a agenda da Casa do Síndico, a agenda 2019, já está a caminho. Os senhores que tiverem vontade de participar, só fazerem contato com a administradora Casa do Síndico, prestadores de serviço e fornecedores de produtos para condomínios. Estamos retornando com a Assembleia Geral da Tribuna do seu condomínio, sendo gravado diretamente aqui da sede da administradora Casa dos Síndicos em Canoas. E doutor André, doutor Ricardo, doutora Santos estavam debatendo no intervalo os mesmos assuntos que nós debatimos no primeiro bloco. Né? Os senhores querem retomar o assunto? Eu tenho uma opinião um pouco diferente. Depois o doutor Ricardo retoma e apresenta, então. Na questão de alteração da convenção, assim, ó, não tem um limite de quantas vezes se pode alterar a convenção. Eu posso alterar a convenção quantas vezes eu achar ela necessária. Cada vez que ela estiver desatualizada para aquela realidade condominial, eu posso fazer a alteração da convenção. Só que também não é necessário fazer uma alteração da convenção no sentido de que ela está em desacordo com a lei. Porque existe uma hierarquia, ela não pode estar sobre a lei. Então, assim, aquilo em que o Código Civil trouxe o assunto como algo diferente, prevalece o que está, no meu entendimento, o que está no Código Civil. Por exemplo, assim, questões de multas, desatualizado, enfim. Se a própria convenção não dispõe sobre isso, se está desatualizado, o Código Civil também traz essa situação, que ele diz o quê? Ele dá um abrigo que a Assembleia poderá decidir qual a forma de cobrança e valores disso. Lá no artigo 1336, são os deveres do condomínio. Eu estava dando uma olhadinha agora. Do condômino. Parágrafo 2º. O condômino que não cumprir qualquer dos deveres estabelecidos nos incisos 2º ao 5º pagará a multa prevista no ato constitutivo ou na convenção, não podendo ser ela superior a 5 vezes o valor das suas contribuições não mensais. Não necessariamente, no meu entendimento, precisa se fazer uma alteração nesse sentido. Sim. Mas claro que se o condomínio tem outras necessidades, enfim, aproveita a oportunidade e faz tudo de uma vez só. Agora, se for
Só por essas questões, a minha opinião é que não há necessidade de alterar a convenção, porque a própria lei já rege isso. Então, doutora, complementando a sua colocação, um exemplo seria aquela cláusula que, em regra, não tem na convenção, de furto ocorrido nas dependências do condomínio. Isso é um assunto palpitante, que os condôminos e os síndicos querem. E que o tribunal tem dito o seguinte, que se não consta esse dever, essa obrigação, não tem que indenizar o condômino. Então, isso pode ser um ponto que leve E é por isso que eu insisto que convenções que já existiam antes da instituição do Código Civil novo, tá? Que foi de 2002. Já não é mais novo, né? Já debutou. Elas têm que ser atualizadas. Sim. Elas têm que ser atualizadas. Porque, por exemplo, a limitação da responsabilidade. Não, de procurações. Também. Hoje, as grandes convenções que eu já fiz, não. O condômino poderá representar 1 ou 2 no máximo. Porque o que acontece? Acontece que, de repente, você tem um condomínio, o síndico tem 50 procurações e perpetua no poder. Como a gente Isso acontece. E aqui nós temos um outro... Isso acontece. Estão falando do síndico só. Eu vou falar, de uma outra situação que nos preocupa muito. Tem algumas imobiliárias e administradoras que trabalham especificamente com locações. Então, ela pode acontecer de um determinado condomínio, ela ter 20%, 30% dos imóveis locados com ela, e ela tem procuração. Então, ela vai na Assembleia, nós todos sabemos também que a participação de condôminos é mínima. É 10%, 20%, né? E vai lá fazer a diferença, vai lá e faz a diferença. Então, essa administradora acaba elegendo quem ela quiser. O síndico, exatamente. Então, realmente é importante que as convenções estabeleçam esta limitação. Um condômino pode representar mais outro condômino, só e pronto. E tem o amigo do síndico, que leva as procurações debaixo do braço e volta sempre mais do síndico. Mas eu gostaria de permanecer um pouco mais nas convenções, aí em Quipés. Está frio hoje aqui, né? Está frio. Parece que nós estamos no verão, aí botaram no ar-condicionado bem no frio aí para nós. Aí. Mas é o seguinte, as convenções de condomínio, esses anos todos de experiência aí, me ensinaram que as convenções devem ser as mais enxutas possíveis e a maioria das coisas serem jogadas lá para o regimento interno, porque o regimento interno é mais fácil de se mudar e tal, não tem aquelas exigências, vamos dizer assim, até de reconhecimento de firma, enfim, né? Maioria simples, a maioria ela vai estabelecer o que ficou, enfim. E eu acho que as convenções têm que ser bem enxutas, não pode trazer tudo. Tem convenções que ainda condensam o próprio regimento interno. Para quê? Eu ia justamente... Essa aí é uma falha grave, porque então não é o regimento, é a própria convenção, meu Deus do céu. Eu ia justamente falar sobre isso, porque se o regimento interno fizer parte da convenção, ele só vai poder ser alterado por 2/3. Pois é, mas me explica isso. Que não deva explica isso. Tem a convenção e tem o regimento interno. Mas aí o regimento está dentro da convenção. Para que regimento, então? Pode. Tem convenções que são assim. Pois é, mas para quê? Tem outras que fazem a convenção estabelece que matérias tais serão resolvidas no regimento interno. Pronto. Mas você está dentro, não pode, tem que ficar apartado. Aí, por isso que é importante, com todo respeito, os senhores são advogados, eu vou dizer... Não pode ser genérico, fazer tudo. Tanto o profissional é que nem médico, cada um tem a sua área. Porque isso é especialização. Eu lamento que ainda tem alguns condomínios que contratam profissionais que não são da área para darem essas orientações e escreverem convenções. Que tu vai depois trabalhar com ela é inviável. Exatamente. Estou falando por esses anos todos de experiência. Exatamente. E também uma parte aqui com relação a essas alterações das convenções, a doutora me auxilie também, que ela já passou diversas vezes com esses fatos e esses problemas. Na ata de assembleia do condomínio, também se fazer registrar ali deliberações, claro que com pauta prévia, e que aquilo vale entre os condôminos. Por exemplo, as procurações. Poderia, numa ata de assembleia, com devida convocação e tudo, regular o número de procurações? Mas aí eu quero entrar num detalhe aí. Não, a Assembleia nenhuma... Eu entendo que isso é alteração da convenção. Mas se a convenção não delimita, se ela não delimita,
Poderíamos, Isso, numa se ata a de conven- assembleia? Ela vai dizer o que? Ela é genérica, ela vai dizer o quê? Que pode ser representado por procuração. Mas Pronto. daí como que para eu incluir, colocar um mínimo, Sim. um máximo, desculpa, de números de procurações, eu vou estar alterando a convenção no meu entendimento. Se a Então, convenção assim, ó, disser assim, os condôminos poderão ser representados por procuradores, ponto. Eu posso chegar lá com 50 procurações. não tem o Se limite. a convenção disser assim, os condôminos poderão ser representados por procuradores, sendo vetado o uso de mais de 2 procurações. Ele limitou. Cada condômino Sim. poderá ter 2 procurações. Uma Assembleia Geral extraordinária que quiser alterar, não, os condôminos podem vir com 10, não pode. Porque isso é alteração de convenção. na E isso, verdade. e isso tem que ser feito através de uma Assembleia Geral extraordinária, especificamente convocada para esse assunto, com aprovação de 2/3. Sob pena de nulidade. Eu vou Sim, pedir, nulidade. vou tentar simplificar essa discussão, se me permite. Os senhores querem dizer, e é óbvio, com todo respeito, que em que pese uma decisão ser aprovada numa Assembleia, ela só tem validade se ela não contrariar a convenção. Exatamente. Exatamente. Então tá. Exatamente. Não e pode... se não houver impugnação dos demais condôminos, também tem essa questão. Exatamente. Quer dizer- Sim, tem que se observar também a questão de quórum. Muitas vezes, assim, não só da convenção, mas vamos dar outros exemplos. A gente vai, de repente, tem um apartamento de um zelador. Hoje é muito comum, condomínio, se tem um apartamento de zelador e há muito tempo que não tem um zelador residente, por N motivos. Hoje em dia já nem se usa mais um zelador residente. Sim. E o condomínio tem a intenção de utilizar aquela área para outra destinação, seja uma academia, seja para alocar, Ou enfim. até para alugar. Até. Exatamente para converter em renda para o condomínio, enfim. Vai se fazer uma assembleia onde vai ter uma deliberação, uma pauta deliberação. específica com quórum específico. Então, isso também torna-se... tinha 2 pessoas na assembleia, porque sempre só vão essas 2 pessoas, e essas 2 pessoas concordaram, e o prédio tem 30 unidades, é nula a decisão. Doutor, E eu aí, neste caso, até quando há essa mudança da destinação, eu até entendo que poderá haver um conflito, porque o 1351 diz o seguinte, quando você muda, A destinação, é unanimidade. Unanimidade. É unanimidade. bom, eu vou mudar um pouquinho, se me permitirem aqui. Nós temos também muitas perguntas que dizem respeito, doutora Sandra, sobre serviços terceirizados. A maioria dos condomínios hoje tem portaria terceirizada, tem limpeza terceirizada, tem jardinagem. Enfim. Qual é a preocupação, quais são as preocupações que os condomínios devem ter com os empregados das terceirizadas? Até onde o condomínio responde perante aqueles empregados nas questões de discussões lá na Justiça do Trabalho? Sim. Bem, em primeiro lugar, o condomínio, ele tem que, no momento da elaboração e da contratação, ele tem que se respaldar nas cláusulas do contrato, para que fique bem claro de que o empregado é da terceirizada e não é dele. Toda a responsabilidade trabalhista, civil e tributária é da terceirizada. Bom, isso estando bem regulado e bem delimitado no contrato, embora assim ocorra, não isenta o condomínio na hora de uma reclamatória trabalhista. Retifico, isenta, mas traz a ele uma responsabilidade que se chama responsabilidade subsidiária. No momento que aquele empregado não receber as suas verbas devidas, ele ajuiza uma ação contra o empregador, a empresa X ou Y, e contra o condomínio. A empresa, com certeza, vai ser condenada se não cumpriu aquilo que deveria ter cumprido. Por exemplo, não pagou as verbas rescisórias, um exemplo bem simples. E depois, se ela não pagar, a Justiça do Trabalho entende que a responsabilidade é subsidiária. Somente após isso é que o condomínio vai ter que pagar. Ou seja, primeiro a empresa paga, é condenada, faz o pagamento. Se ela não pagar, não honrar aquele compromisso, subsidiariamente a responsabilidade é sim do condomínio. E o condomínio pode entrar depois com uma ação regressiva contra essa empresa. Mas a maioria não tem. Mas na prática, Bernardino, isso não ocorre porque se a empresa já não pagou, é porque não tinha condições, não tinha bens, não tinha patrimônio Por e não favor, tinha saldo bancário. senhores síndicos, nós não somos contra a terceirização, não, muito pelo contrário. É boa. Mas tem que ter clareza
de que se os donos da empresa não honrarem com os compromissos, o condomínio vai ser responsabilizado. Por Aqui isso, dá para a gente inserir aquela questão também, assim, o cuidado mensal de da quando vem os documentação. documentos dessa empresa. Vem a nota, não é só a nota para pagamento, tem que vir os documentos dessa empresa e mais saber, o documento é do João, é o João que de fato trabalha no condomínio, porque muitas vezes os documentos vêm em nome de outros empregados. Então, fazer essa verificação mensalmente, esse acompanhamento, também é extremamente Mas, importante. doutora, Vai verificar. isso, nós estamos além terminando, desta o nosso conferência, programa está indo. hein? além desta conferência da O documentação, tempo é curto. isso não isenta por Não, igual o não, condomínio. não. Então, que É o só um condomínio... cuidado, um zelo. Fala lá, doutor Ricardo, para nós encerrar. Só Tem- acrescentando, doutora, com relação à terceirização. Tá? A responsabilidade é subsidiária do condomínio e é proporcional ao tempo em que o empregado prestou ficou. serviço ao condomínio. Sim. Isso aí era com base no enunciado 331 do TST, que caiu, porque agora o Supremo Tribunal Federal decidiu que a terceirização da atividade fim, ela é constitucional, porque antes só se poderia, aqui não, claro, não vai pegar os condomínios, só poderia terceirizar a atividade, o meio, O meio, e não o atividade fim, meio. tá? Bom. Então, é importante que a responsabilidade subsidiária, ela é proporcional Com ao o tempo encerramento de prestação. do nosso programa aqui, estamos mostrando a agenda da Casa do Síndico 2018, mas esta aqui é 2018, a 2019 já está no forno. Prestadores de serviços e fornecedores para condomínio, inscrevam-se aqui na administradora Casa do Síndico. Muito obrigado e até a próxima.